Salve, torcedor, boa noite, bem-vindo a mais um Telecab Esporte pelo canal 10 da sua Telecab, também pelo YouTube, Instagram e 88 FM Luta dia por dia. Hoje é sexta-feira. Sextou, meu amigo Arthur Alves? Sextou, véspera de pingo, vamos lá, vamos aproveitar. Vamos lá então. E a gente começa no programa de hoje falando sobre o caso Ramon, essa semana que voltou à tona com o julgamento no STJD. E esse caso custou ao Baraunas 6 pontos perdidos no estadual, o que eliminou a equipe tricolor precocemente da competição. Mas o caso Ramon não foi o primeiro, talvez nem seja o único ou último, porque outros casos de irregularidade vêm permeando o futebol do Rio Grande do Norte nos últimos tempos. A atual edição do Campeonato Potiguar contou com as polêmicas de sempre. Estádios sem condições de jogo, públicos pífios e, claro, escalação irregular de atletas. Dessa vez foi o Baraunas, que acabou punido com a perda de 6 pontos por ter colocado o volante Ramon em campo após ele tomar 3 cartões amarelos consecutivos, o que gera uma suspensão automática. A situação é recorrente pelos lados do Leão do Oeste. Em 2006, a equipe quase perde o título estadual conquistado no campo diante do rival Potiguar por conta da escalação irregular do volante Fausto. Na época, a reversão da punição do Açu, no caso Silvio Madonna no STJD, mudou as semifinais e impediu que o tricolor fosse a julgamento. No ano seguinte, nova situação de irregularidade, agora pela Copa do Brasil. O Baraunas eliminou o Vitória em pleno Barradão na disputa de pênaltis, mas dias depois foi denunciado pelo clube baiano por conta da escalação irregular do goleiro Paulo Renato. Resultado, eliminação no STJD. Mas no futebol do RN os exemplos não acabam por aí. Em 2019 foi a vez do Potiguar ser punido por esse mesmo motivo. Na ocasião, a equipe havia escalado o jogador Sávio Elielton, de apenas 15 anos, algo que não era permitido pelo regulamento da FNF. No ano passado, outro caso conhecido foi o do Potiguar de Currais Novos, que chegou a ser rebaixado por conta de uma punição de 21 pontos, devido à escalação de jogadores abaixo da faixa dos 16 anos. Ao levar o caso para o STJD, a equipe seridoense não só reverteu a pena sofrida, como também escapou do rebaixamento. A gente pode somar mais um caso desse meio tempo também, Arthur. 2014, o goleiro Laênio do Potiguar, na Copa do Nordeste, também foi punido. Ele teve uma suspensão de outro campeonato, deveria pagar na competição nacional, o Potiguar não observou, ou houve uma falta de comunicação com a federação de origem do Laênio, e o Potiguar perdeu os pontos também na Copa do Nordeste. Exatamente. Perdeu a classificação por conta disso. Exatamente. Inclusive. Então, assim, já são casos, eu diria, recorrentes aqui no futebol. Aqui em Mossoró quase sempre tem, né? E na época que estourou o caso Ramon, até tinha comentado contigo que foi a mesma situação do caso Fausto, mas não teve o mesmo efeito por conta da questão do Silvio Madonna, meio que salvou. Mas a mesma confusão com regulamento, com cartões, com fases, que foi a origem dessa escalação irregular de Fausto no jogo que o Baraunas ganha de 2-0 na ida. Ele joga a volta, que perde 3-1, só que aí o Potiguar no dia seguinte descobre que ele estava com 3 cartões amarelos, que não podia ter jogado o jogo do 3-1, porque o Baraunas, havia colocado ele, achava que os cartões zerariam ao fim da primeira fase, né? E o que não aconteceu naquela época, então se criou a confusão. E esse ano a mesma coisa. O problema em identificar essa questão de diferenciação de fases acabou escalando o Ramon e perdendo 6 pontos. E no caso desse ano, perdeu chance de Série D, de Copa do Nordeste e até mesmo de Copa do Brasil, um prejuízo incalculável. A pergunta que fica então, a gente sempre se pergunta e torce, será que aprenderam com os erros? Parece que não. Ano após ano, alguém não lê o regulamento direito, se tem dúvida não pede explicações,
A federação... Eu acho que é a pior parte, é você ter dúvida e não ir perguntar. Exatamente. Aí se arrisca em toma decisões que acabam prejudicando a equipe. Então, assim, a pergunta final é, qual será o próximo? E a questão, assim, de dúvida, por exemplo, no caso Ramon, era um jogo completamente morto, o jogo contra o Globo. Ele foi escalado, ganhou, tal, acabou punido depois. Mas aí era aquela questão seguinte, alguém ligar para a federação e ter um esclarecimento, olha, essa fase aqui conta, semifinal com os 2 jogos do segundo turno? Se contar, beleza, eu não escalo. Se de repente tiver uma diferenciação, eu posso escalar? Eu acho que falta um pouco disso, de você perguntar se você pode. Porque assim, se a federação responde que pode, você escala e depois dá problema, já não é culpa sua. Nesse caso, eu entendo que você fala ligar é força de expressão. Você tem que pedir com ofício e receber com ofício também. Uma explicação legal, documentada, para que a federação assuma aquele posicionamento que ela tomou. O telefone, o cara diz, não, eu não lembro disso ter ligado para mim, não. É só questão de força de expressão para o torcedor entender que o Arthur está falando aqui. E outra questão de oficializar um posicionamento legal. E outra questão é, alguns lugares, as federações já têm um dispositivo para evitar situações como essa. A FNF já passou da hora de ter isso aqui também, porque quase todo ano tem um caso desses. Seja jogador abaixo dos 16, jogador que não pode jogar irregularmente, ou seja, assim, você expõe o amadorismo dos clubes, beleza, mas a federação também não tem se ajudado nesse aspecto do regulamento, sem contar com os textos, Fábio. Se você for ler os textos dos regulamentos, em alguns momentos é muito confuso. São dúbios, né? São dúbios, exatamente. Foi o que o Baraúna se escorou durante todo esse processo, para tentar reverter essa pena. Então a federação devia cooperar também junto com os clubes nesse aspecto, não isentando os clubes disso, porque isso é erro primário. Isso custa caro, custa o planejamento todo bem feito. O Baraúna está aí agora, ele tem chance de Série D, mas precisa que 2 dos 3 times que estão na Série D do RN subam, o que é uma missão complicadíssima. Então, só para vocês terem noção do prejuízo que o Tricolor teve nessa situação envolvendo o Ramon. Então a pergunta continua a mesma. Qual será o próximo erro? Bom, vamos seguir aqui, vamos ver agora os jogos da 6ª rodada do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. Tá aí, portanto, já jogando Iguatu e Potiguar. Amanhã teremos Santa Cruz e Maracanã, porque tem esse jogo já tá no dia do pingo, lá não tem pingo, velho. O pingo é aqui. Ceará Mirim. Ceará Mirim, isso aí, cara. Tem jogo de carnaval, já fui várias vezes a Ceará Mirim no carnaval. Teremos de 13 América às 4 da tarde, também no domingo, às 4 da tarde, Souza e Atlético Cearense. Não tem pingo em Campina Grande, mas tem o São João, que é um dos mais conhecidos do país. Por conta disso, 13 América ficou para amanhã, sábado. Jogo difícil para o América, fora de casa, o América ainda não venceu fora, enfim, aquela coisa. E o 13, que se vencer esse jogo, chega no número mágico dos 18 pontos e praticamente sela a classificação na primeira volta, o que seria uma coisa exuberante assim da parte do 13, que tem apresentado um grande futebol. E um outro jogo importante aí, Fábio, Santa Cruz e Maracanã, né? O Santa Cruz vai ter em casa a chance de se firmar no G4 contra um adversário que venceu o Potiguar, esperava que desse um passo a mais, mas acabou não acontecendo, né, o Maracanã nessa Série B. Pois é, então falando de América e 13, é o adversário do América nesse fim de semana, o volante Ferreira falou dessa expectativa de enfrentar o líder do grupo e um time a ser batido no campeonato. Para, se Deus quiser, conseguirmos a nossa primeira vitória fora de casa, se Deus quiser fazer um grande jogo lá. Sabemos que é um adversário muito difícil, que é o líder que não perdeu nenhum jogo, ganhou todos os jogos. Mas é ir lá, cara, com a estratégia que o professor está passando, se Deus quiser conquistar uma excelente vitória. Entre vocês, o diálogo é esse? É importante pontuar todos os jogos fora de casa, Pedro? A gente sabe que é uma competição difícil, né, cara? A gente tem que pontuar fora de casa. A gente tem que somar pontos, conquistar vitórias, respeitando, lógico, o 13, que é uma excelente equipe. Mas vamos lá para buscar a vitória, se Deus quiser, e fazer um excelente jogo. Apesar do desgaste da viagem, mas já deu tempo de recuperar e também de começar já a estudar o adversário, né? Já foi uma viagem desgastante, né, contra o Souza. Mas a gente recuperou bem, o professor está estudando o time deles, passando para a gente os vídeos. E durante o treinamento, a nossa estratégia é que a gente possa fazer um excelente jogo lá, respeitando o 13, que é uma excelente equipe, a gente conhece vários jogadores lá. E se Deus quiser, fazer um grande jogo e conquistar a nossa primeira vitória fora de casa.
Bom, pelo lado 13, o zagueiro Milan falou desse bom momento vivido pelo Galo da Borborema. Eu cheguei um pouco em cima da hora aí do campeonato, né? Mas eu creio que na oportunidade, na hora certa, eu entrei no time, entrei para jogar, aproveitei o meu momento e graças ao trabalho e graças a Deus vem dando tudo certo. Desde que eu entrei no segundo jogo, são 4 jogos sem sofrer gols, então eu acredito que o trabalho está sendo devolvido e esperamos que continue assim ao longo do campeonato. Cara, eu acho que esse é o nosso principal fator no momento, né? No início da competição a gente tinha a noção de que com 18 pontos, com 6 vitórias, né, a gente já estaria classificado, né? E com 5 rodadas a gente já tem 15 pontos. Então eu acho que nessa altura do campeonato, mesmo sendo no início, eu acho que o nosso maior adversário hoje somos nós mesmos, né? A soberba, o peito muito estufado, a falta de humildade. Então eu acredito que além dos treinamentos, o professor vem trabalhando com isso no extracampo, deixando o nosso grupo sempre unido, que a gente possa manter os pezinhos no chão. É muito consciente o zagueiro Milan, né? O adversário do 13 nesse momento é o próprio 13. Só ele pode tirar de si alguma possibilidade de classificação antecipada. Nessa pisada que vai no bom futebol jogado, o 13 é candidatíssimo a se classificar ainda só com os pontos dos jogos de ida, tendo a segunda fase, a volta apenas como complementação na sua sequência no campeonato. A gente vai para o intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para você no nosso Telecab Esporte. O que é que tu tá fazendo aqui? Opa, essa menina, tudo bem? Eu tô procurando aqui o melhor lugar pra enxergar a vista dos trios, você acredita? Não tá sabendo não, é? Do que? Me conta aí. Ô, seu menino, a Telecab vai estar transmitindo tudo o que vai acontecer. Explica melhor como é que vai funcionar. Ah, mas é claro, a Telecab vai fazer uma transmissão ao vivo, diretamente dos trios, dentro e fora do camarote. Quer dizer que então, além da vista ampla para os dois lados do camarote, a gente vai conseguir acompanhar tudo que tá acontecendo lá fora no PIN? Vai sim, com certeza. Vixe, pois eu vou cuidar, hein, que eu tenho que procurar roupa de ir. Ainda bem que eu já tenho uma ideia. Que é isso, essa menina? Se aveste não, que eu vou lhe contar logo. Nordestino sabe que a esperança vem do São João e tudo que nele cabe, festa, alegria, amor no coração, tá no Arraiá da Telecab, o maior São João da região. No mês de junho tem festejo, milho e balão no ar, tem bandeirinha e estrela a brilhar. Viva o São João! Na Telecab quem tá longe vê de perto, acompanha na TV o São João do jeito certo. Programação com shot, fé, canjica, samba e baião, com excelência da cabeça aos pés. Para curtir o São João na Telecab com emoção, ligue a TV aqui no nosso canal 10. Já começou o São João da Telecab, chegou, conexão de qualidade. Já começou o São João da Telecab, chegou, conexão de qualidade. Telecab 10, a TV mais perto de você. Chegou. Agora de volta com o nosso Telecab Esporte, a gente vai ver os jogos do campeonato da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro de Futsal. O Apodi Futsal joga fora contra a equipe do Sergipe.
Vamos ver aqui na tela então os jogos, Daniel, do Campeonato Brasileiro de Futsal. Tá aí, portanto, a gente tem a confirmação do resultado que a gente tocou ontem no assunto, né? Mostrou os gols, inclusive, a vitória do América fora de casa contra o São Joséense. E aí temos hoje, 8 da noite, Iesco Futsal e o Ceará. Já o Sergipe recebendo o Apodi Futsal, que tá bem, né, o Apodi Futsal. No sábado, portanto, amanhã, Sorriso Futsal e Concórdia Futsal. E o Sport pegando o Chopinzinho do Paraná. E o Apodi que está com 100% de aproveitamento, foi eliminado da Copa do Brasil, um jogaço contra o Fortaleza, mas agora tem aí o Brasileirão de Futsal, tem o estadual, ou seja, o ano do Apodi só começou e uma boa perspectiva. Vai ter um adversário difícil, né? Lá em Itabaiana, melhor dizendo, contra a equipe do Sergipe. Mas, como a gente tinha falado ontem, bom início das equipes potiguares, o América recuperou, o Apodi já estava bem, começou vencendo, enfim. Que siga dessa forma no Brasileirão de Futsal, essa baita iniciativa da CBFS. Agora a gente muda um pouquinho falando dos jogos escolares. Os alunos, como de costume, lá da Escola Estadual Rui Barbosa de Tibau, se preparam para os campeonatos esportivos. E dessa vez para os Jogos da Juventude do Rio Grande do Norte. Estudantes da rede pública de Tibau já se destacaram várias vezes em campeonatos esportivos e agora se preparam para competir no Juvernes. A primeira etapa dos Jogos da Juventude no estado do Rio Grande do Norte acontecerá dia 8 de junho em Mossoró para classificar os atletas que passarão por Apodi e posteriormente também em Natal. Primeiro é uma honra, né, estar aqui, porque primeiro eu gosto muito da cidade e segundo também é uma honra porque carregar esse nome da escola, que é Rui Barbosa, que foi um grande responsável, né, pela valorização da educação física escolar. E não só a valorização da educação física escolar, mas também como o esporte e a educação. Foi um cara que defendeu muito isso durante o século XIX e hoje, se a educação física é tão importante, o esporte é tão importante dentro da escola, é por causa dele. Então, eu tenho vários motivos para agradecer o porquê eu estou comandando esse time. E em relação aos alunos aqui da escola, os atletas que vão estar competindo no Juvernes, acha que eles vão sair bem aí no handball? A expectativa sempre é o melhor possível, nós estamos trabalhando duro para isso, né? Os alunos têm muito potencial e estão dedicados aos treinamentos, né? Estão confiando no nosso trabalho, certo? Um outro pessoal também me ajudando na questão dos treinamentos. Então, sempre a expectativa é positiva e eu acredito que nós vamos trazer bons resultados sim. Estar no time aqui de Tibau é muito bom, né? O handebol vem crescendo aqui pela nossa cidade de Tibau. Todos os anos que a gente jogou, nós fizemos uma longa trajetória e muito boa. E próximo mês temos aí mais uma batalha que é o Juventus. E estamos aí muito focados, seguindo em frente. Para os atletas, a colaboração em equipe e o foco é a chave principal para competir de maneira justa, se divertir e obter experiências. É muito gratificante, né? Você ter a confiança do seu time em colocar você em um cargo de capitão. Mas também a gente tem aquela parte ruim que, né, você tem aquela responsabilidade a mais de ser o exemplo da sua equipe. Então, tem partes boas, mas também tem suas dificuldades. E você, Eugênia, você que também é capitã, inclusive do Mirim, né, de 12 a 14 anos, um time que já está classificado para a próxima etapa. Qual é a sensação? É muito boa a sensação, mas também é uma sensação de responsabilidade, né? Vamos dar o máximo lá para trazer a vitória para casa. E eu tenho uma responsabilidade enorme por ser vice-capitão do Juvenil e estou com uma expectativa enorme também para o próximo campeonato que vem a seguir, né? Eu quero agradecer muito também a Roberto, né, que é nosso ex-treinador, que trouxe o handebol para a cidade, trouxe o handebol para a escola. E eu quero agradecer muito a ele e sou muito grato a ele ter trago esse esporte, que eu sou muito apaixonado. E vou seguir em frente até onde der. Portanto, parabéns ao pessoal de Tibau se preparando para mais uma competição. Tem medalhas ali, troféus, a festa é grande. Currículo extenso já. Extenso. Né? E a gente descobrir, é um prazer, inclusive um orgulho a gente descobrir que a gente tem entre nós aqui campeões também. Muito bacana. O nosso querido Master Daniel, aqui, o Daniel. Campeão de Totó no Gernes. Totó, imagine aí. Eu nem sabia que tinha Totó no Gernes. Não, e 3 competidores, né? Foi uma competição assim, muito longa, enfim. Um desistiu, o outro deu dor de barriga no dia, WO. Não conseguia nem alcançar a mesa e enxergar o campo e tal, mas tá válido. O que importa é que ele tem a medalha, ele pode ostentar isso aí. Campeão de Totó, parabéns, Daniel. Dizem as más línguas que é igual o Bayern na Alemanha, né? Só veio perder esse ano porque fez muito esforço, mas ganhava até quando não tinha esforço. Que coisa, hein?
Bom, vamos mudar um pouquinho, voltar para o futebol, falar de Série C do Campeonato Brasileiro. É que o ABC encerrou sua preparação para enfrentar a equipe do Floresta. O ABC quer manter a fase de vem de 2 vitórias, mas também quer quebrar um jejum de 3 meses sem vencer no Frasqueirão. Acho que a gente vem fazendo uma boa semana. Quem teve uma minutagem menor no jogo teve a oportunidade de ter um amistoso para estar todo mundo brigando em condições iguais. E acho que é continuar fazendo uma boa semana para no final de semana conseguir o resultado. É um problema bom, né? É bom para o ABC, é bom para o atleta que não pode se acomodar, tem que estar sempre no seu melhor. E acho que, independente de quem jogar, vai conseguir dar conta. Sim, acho que a gente teve bons resultados fora de casa. E para a gente brigar por coisas maiores na competição, a gente precisa começar a ganhar em casa, fazer bons resultados, fazer o nosso mando valer. E, portanto, o Daniel do ABC falando sobre essa expectativa também. E o Francisco Diá também, já passou por aqui por Mossoró, foi espécie de auxiliar do Moroni, aquela campanha de 2006. Sério? Caramba. Ele era auxiliar do Moroni. Aí, o Diá só veio começar a carreira como treinador depois daquilo ali. No Alecrim, em 2009 ali? Até então ele era auxiliar, era coordenador e tal. Mas ali foi de vez depois que ele veio... O Moroni estava bem servido, então. Estava bem servido aqui, né? Dia muito mala no futebol, muito experiente também. E ajudou, inclusive, algumas contratações também. Vamos ver o Diá do ABC. O Bíblia não tem parado de trabalhar, o Roberto também não tem parado de trabalhar. A gente está tempo no mercado, só que está muito difícil. Só de convir que as equipes que iniciaram bem a competição foram as equipes que estavam pronta no estadual, né, que fizeram um bom estadual, que fizeram uma boa campanha estadual e que saíram com a base. O ABC, você há de convir que a gente não fez um estadual que a gente esperava, alguns jogadores não renderam aquilo que a diretoria esperava e o torcedor também esperava. Grande Diá, Francisco Diá. E estamos de volta aqui com o futebol local, com o Barões de Potiguar, já para encerrar o programa aqui. A gente vai relembrar algumas equipes da dupla Potiba, né? Fizeram história, essas duas aí já na virada do século. 2002. Para o torcedor matar a saudade aí, sabe que o torcedor lembra dessa escalação? O Wendel, um meia, que já faleceu. Já faleceu o Wendel. Ney Gaúcho. Jociclei, o imparável Jociclei. Novinho ali, ó. Novinho, meninão ainda. Cria do Potiguar. Exatamente, verdade. O Ilisvan, outro jogador da Prata da Casa, bom jogador também, que jogou também no Caicó, andou um pouquinho. Adeilson, que é lá da Serra do Mel. E Nilson, goleiro daqui de Mossoró. É um time bem caseiro, só o Ney que é gaúcho, né? Já tá dizendo ali. E o Wendel aqui da região, se não me engano, de Caraúbas, o Ney. E o Nilson não confundir com o técnico, que também é ex-goleiro, que acho que passou pelo Potiguar também, né? O Nilson, esse é o Nilson aqui, nosso Nilson aqui. O Barreto também, Jânio Guerreiro, pernambucano, que foi campeão em 2004, e Fredson, cearense, atacante cearense, tem muita história, tem umas histórias pitorescas o Fredson, atacante, que depois eu conto em off essas histórias. Algumas não são impublicáveis, né? Assim, de palavras. Eu já posso até falar, para dizer, mas na hora você bota aquele pi. E o Isaquiel também, que esses dias esteve completando o ano também, aniversariando, e já tem filho jogando. Esse teve mais nome, né? Teve, Isaquiel, lateralzinho, bom jogador, Isaquiel. Ali foi 2002. Esse time é de 2000 do Baraunas. Esse time aí, é o professor Valnei, né? Na ponta aqui, preparador físico. O primeiro ali, o repórter, a gente tem essa mania de tirar foto com o time na entrada. O Edson Calixto ali. O Valnei, que na verdade está como supervisor. Não, mas na verdade ele era preparador físico. O supervisor era Nessil Diniz. O Edmilson, não lembro muito. O Paulo César, também o Robson. Ali o Jailson e o goleiro Edivaldo, que teve passagem também pelo Alecrim, bem conhecido. Cícero Ramalho, agachado, o primeiro aqui. O Chiquinho, aqui de Mossoró também. Erijânio. Bom jogador, com passagem por América, por Alecrim, baita jogador. Naldo, Valber, né? Valber e ali, deixa eu ver quem tá agachado. Quem tá agachado ali é o... Natal? Não. Porque assim, acredito que esse time de 2000 aí botou o nome Natal na lista, mas ele não tá aí, que seria o Natal Boroni. Não sei se era o treinador esse aí, não lembro. Aquilo ali é o Oziel da Charanga, tá ali. Tá como preparador físico, né? Como massagista, o Oziel da Charanga.
Aí, portanto, time de 2000 e aquele outro de 2002 da equipe do Potiguar. Estou só deve lembrar desses times aí, aquele pessoal que acompanhou a trajetória no início do século, deve ter visto esses times jogando aí, com certeza. Não sei se deixa tantas saudades ou não pelos resultados. Mas detalhes importantes. Natal aparece ali o nome, mas ele não estava na foto. Não tava, né? O Barões teve um treinador chamado Natal Boroni, que foi um jogador que está na história do Cruzeiro também. Detalhes importantes aí, esse aí é o time do Barões de 2000, já com poucos jogadores assim de renome, conhecidos. Um ano antes do famoso Baraunas de 2001, né? O time campeão da Copa Oeste, que fez a pior campanha da história do clube no campeonato estadual, enfim, aquela coisa. E já era um prenúncio de vacas magras. Que foi um ano de título do Corinthians de Caicó. O Baraunas foi campeão de uma Copa Oeste e achava que a Copa Oeste era parâmetro para o estadual. Manteve uma base do time, não caiu porque não tinha descenso naquela época, não tinha a segunda divisão, estava sem segunda divisão. A segunda divisão do Campeonato Potiguar, ela teve momentos, existe um hiato aí, ela saiu, desapareceu, deixou de ser disputada, ninguém caía. Como a volta de Baraunas e Potiguar, que se licenciaram em 2003, quando voltaram em 2004, não tinha acesso, então voltaram com a aprovação dos demais clubes ali sem disputar a segunda divisão. Exato. Eles saíram, se licenciaram, né? Situação difícil. Como acontece agora que estão falando em não disputar o campeonato. Então naquela época não tinha descenso, também não tinha acesso. Então tanto é que voltaram em 2004, Potiguar campeão estadual, Baraunas campeão de Copa RN, né? Depois, em 2005, era campanha de Copa do Brasil. Enfim, a saída fez bem a dupla Potiguar em 2003, com a volta triunfal em 2004, 2005 até 2006. Aliás, até 2007. Que se você juntar ali... foi sempre finalista no estadual. Não, e outra coisa. 2004, Potiguar campeão estadual, Baraunas campeão de Copa RN. 2005, Copa do Brasil com o Baraunas. 2006, o título estadual com o Baraunas. 2007... título estadual, título da Copa RN. A última Copa RN, o Barões que ganhou em 2004, também ganhou em 2007, a última edição da Copa RN. E se você colocar o Potiguar nessa balança, 2002 foi o último ano, ele já estava disputando sozinho o estadual, o Baraunas não disputou nesse ano. 2003 os dois não jogam juntos, acho que foi a última vez que isso acontece, inclusive, que é o que estão planejando para o próximo ano, caso não tenha resolução nessa história do Nogueirão, que seria algo histórico, assim, no sentido ruim. Volta 2004 campeão, 2005 não faz uma boa campanha, 2006 é vice-campeão, 2007 também não repete uma grande campanha, 2008 é vice-campeão, perde o campeonato em 2 empates, né? Lembrando que em 2005 ele é vice-campeão da Copa RN. Contra o ABC. Exatamente. E perdeu uma para o Barões em 2004. Exato. Em 2004 a Copa RN para o Barões, em 2005 para o ABC. Sérgio Alves, né? Então, assim, o Potiguar também chegou em situações de decisão nesse espaço entre 2004 e 2008 com o vice-campeonato. Para mim, um dos melhores times de todos os tempos do Potiguar, aquele do vice-campeonato de 2008. Vamos embora, Arthur. Finalzinho, sextou, tá pronto para o pingo de amanhã? Pronto. É para o pingo de amanhã? Vamos lá. Enquanto isso, vamos a Cebion? Vamos lá. Uma carninha assada. Você está meu convidado. Você e o Daniel, nosso querido Daniel, campeão dos Gernes de Totó. Para outros, Pebolim. Bom fim de semana para todo mundo. Bom pingo. Segunda-feira a gente se reencontra aqui no nosso canal 10 da sua Telecab, pelo YouTube, Instagram e também pelo 88 FM Luta de Apodi. Boa noite a todos. Bom fim de semana. Relaxa. A gente se vê. Tchau, tchau.